são milhares, né, milhões de pessoas que sofrem com o distúrbio e o mais alarmante, né, e preocupante é que a grande maioria não sabe que tem o distúrbio. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sono Podcast. E hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre um assunto super interessante, que é sobre os distúrbios do sono. E sobre o diagnóstico desses distúrbios, que são inúmeros. E para falar um pouquinho sobre isso, nós temos um convidado ilustre, super especial, Dr. Carlos Maurício. Obrigado. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado pelo convite, é um espaço muito interessante e um tema que nos agrada aí muito, né? Sim, com certeza. Então, já posso me apresentar, né? Eu sou o professor Carlos Maurício Oliveira de Almeida, eu sou médico, neurologista especializado em medicina do sono e trabalho nessa área já há um tempinho, né? E sou professor pesquisador na Universidade Estadual do Amazonas e estou aqui na cidade de Manaus já há um determinado tempo, trabalhando, né, e explorando esse tema que nos agrada, né? A gente Essa tá aqui. área, né, do sono. Que bom. Muito obrigada por ter Obrigado. aceitado o convite. É uma honra recebê-lo. Que isso. E eu tenho certeza que vai ser um episódio muito, muito legal, muito importante, porque nós vamos discorrer sobre os distúrbios do sono, falar sobre os vários distúrbios que nós temos classificados, né, pela Sim. classificação americana e os grandes grupos dos distúrbios, e as pessoas desconhecem isso, né? Então é importante falar sobre os tipos de distúrbios e como fazer o diagnóstico de cada distúrbio. Na verdade, assim, esse é um tema, né? A gente passou a semana do sono, né? A gente teve um momento que a gente discute isso de forma integrada com várias regionais, né? Da importância do sono para a saúde, né? E você colaborou com isso e nós ativamente participamos, mas Então, existe uma estimativa até interessante. Eu não sou bom com números, né? Mas, segundo alguns estudos econômicos, né, o impacto no sono na sociedade americana, né, por ano, há um gasto em torno de 91 bilhões de dólares. Nossa, né? muita coisa. Então, principalmente decorrente do absenteísmo, né? Como consequência de você ter algum transtorno do sono, né? Então, quando você dorme mal, você produz menos, você falta ao trabalho e associado, obviamente, a muitas doenças cardiovasculares, né, que impactam na qualidade de vida e qualidade de trabalho, né? Então, Exatamente. Vamos poder falar um pouquinho, né, desses vários tipos de distúrbios, né? Na verdade, há 80 tipos de transtornos do sono, classificados de acordo com a última classificação de 2024, a classificação internacional que foi revisada recentemente. E a gente pode... Mais de 80, né? Mais nós de temos 80, né? distúrbios do sono. E eles são divididos em grupos, né, doutor Maurício? Sim, sim. Então, a gente tem alguns grupos aí. Se eu poderia explicar para a gente quais são esses grupos? Então, né, de acordo com a última classificação internacional, que foi revisada há mais ou menos 2 anos, há 6 grandes grupos, né, de transtornos do sono, né? Transtornos ou distúrbios, né? Alguns preferem assim. Mas existe... O primeiro grupo são os transtornos de insônia. Tá? Transtorno de insônia é o primeiro grande grupo. O segundo são os distúrbios respiratórios, que a gente vai falar, né, em seguida. As doenças que causam sonolência excessiva, que são as hipersônias, né? O contrário de insônia, né? Hipersônia, né? Ou seja, a pessoa dorme Dorme muito, excessivamente, além, né, do normal. As parassônias, que são distúrbios de transição, né? Muito frequente em crianças e também em determinados grupos de adultos ou idosos. É um tema muito importante hoje em dia, na atualidade. Existem as doenças em que você há um desalinhamento em relação ao ritmo circadiano e o ritmo interno, né? O ritmo externo, então um desequilíbrio, chama transtorno do ritmo circadiano. E o último grupo são os transtornos do movimento relacionado ao sono. Né? São doenças em que você tem um acometimento motor, né, estritamente relacionado ao sono, ao próximo no momento de dormir. Então, existem esses 6 grandes grupos. Obviamente, muitas vezes, a maioria são ainda desconhecidos pela população e pelos próprios médicos em si. É verdade. Então, assim, como a gente tem vários, né, são 6 grandes grupos, hoje nós vamos nos ater mais sobre os distúrbios respiratórios, né? Nós temos, inclusive, uma incidência maior, né, doutor Maurício? A gente tem aí uma predominância
uma estatística, prevalência, na verdade, a prevalência na população brasileira de 33% da população sofrendo com distúrbio respiratório do sono, que é a apneia do sono. E no mundo, nós temos uma estatística de 2020, realizada em 2020, um estudo, que classificou aí uma quantidade muito grande, ou seja, nós temos quase 1 bilhão de pessoas que têm o distúrbio do sono, que é a apneia do sono, esse distúrbio respiratório do sono, como nós chamamos, né? Então, assim, vejam, são milhares, né, milhões de pessoas que sofrem com o distúrbio e o mais alarmante, né, e preocupante é que a grande maioria não sabe que tem o distúrbio. Sofre com o problema do sono sem saber que tem um problema no sono. E aí desencadeia várias doenças, vários distúrbios, principalmente cardiovasculares, né, distúrbios metabólicos, altera o organismo, né, de toda forma, é sistêmico, eu costumo dizer. Yes, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, queria que o senhor contasse para a gente, falasse para a gente sobre como que é feito o diagnóstico, por onde iniciar o diagnóstico do distúrbio do sono, da apneia do sono. Então, assim, os distúrbios respiratórios do sono, a apneia com certeza é a mais frequente, a mais conhecida, embora ainda realmente, como você falou, ainda é subdiagnosticada, né? 33% da população brasileira tem apneia, isso foi um estudo lá do Episono, né, com o Dr. Tufik, a doutora Lia Bittencourt, né, foi um estudo bem interessante. E esse estudo do Episono, naquela época, mostrou que a apneia ela aumenta exponencialmente com a idade, né? Então, um dos fatores associados ao envelhecimento, 33% da população adulta, né? Adulta, sim. Quando chegamos por volta da sexta década, sétima, quase que 60%, né? Na sétima, oitava, 80%. Então, realmente é um distúrbio respiratório, um transtorno do sono muito frequente e subdiagnosticado. E como você disse, está associado a muitas repercussões, né? E uma delas é realmente as repercussões cardiovasculares, né, cerebrovasculares, né, comprometimento cognitivo. Sim. Né? E em relação ao diagnóstico, da apneia obstrutiva do sono, né, a gente teve uma atualização da classificação, né, você requer sintomas, né, sintomas clínicos, e necessariamente você precisa, né, da investigação polissonográfica, seja, né, da investigação realizada, né, ou no laboratório ou de forma domiciliar desse distúrbio, contabilizando o número de apneias por hora. Né? Se você tem sintomas clínicos e tem mais de 5 apneias por hora, né, você, né, confirma o diagnóstico no indivíduo adulto. Né? Ou se ele não houver sintoma nenhum, a presença de 15 apneias por hora ou mais, né, você determina o diagnóstico. Lembrando que isso é na população adulta, né? Na população infantil, que também é frequente. Né? É importante falar sobre isso, porque se é subdiagnosticada no adulto, imagina na criança. Com certeza. E muitas pessoas acreditam, na população inclusive, que a criança não tem apneia do sono. Então, que a apneia ela é uma doença do adulto ou do envelhecimento, né? Do idoso. Mas a apneia do sono, ela pode acometer qualquer faixa etária. Então, nós temos crianças que têm apneia do sono. E se não tratada, imagina o prejuízo na saúde dessa criança, do crescimento, do desenvolvimento, né, dessa criança. Como que ela vai ser, né? Como que ela vai chegar na fase adulta? Ela vai se tornar um adulto doente muito cedo. Com certeza, né? Totalmente doente. Então, a gente está falando de uma doença realmente séria e a gente precisa alertar cada vez mais. Então, crianças, jovens, a gente tem paciente, né, em comum, inclusive, são jovens que têm apneia do sono. Então, a gente tem que desmistificar isso. Não é uma doença que atinge o idoso, né? Ou somente o obeso, né? Como muitas pessoas pensam. Existe um estigma muito grande em relação a isso, mas você tem indivíduos, nós temos, né, indivíduos que são apneicos e magros, né? Sim, então, muitos. É um aspecto realmente que me chama a atenção, né? Então, outro dia eu estava conversando com a Letícia. Letícia é uma neuropediatra, colega nossa, inclusive na nossa regional, a nossa colaboradora, que é uma neuropediatra. E ela falando exatamente isso, ela atende muitas crianças, né, com comprometimento cognitivo, ou às vezes com sintomas de hiperatividade e desatenção, né, sugerindo um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e muitas vezes são crianças que têm apneia do sono, né?